Glória a Deus. Aleluya, amados hermanos que están ahí conectados. Amén. Qué bueno verlos, saber que están ahí. No los veo, pero sé que están ahí. Amén. El internet nos propicia esto. Un acercamiento a la distancia. Amén. Estamos muy cerca um del outro, aunque distantes fisicamente. Amém? Nem é necessariamente a internet que nos hace isso, senão o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que nos conecta uns com os outros em um mesmo sentir, amém? Em um mesmo propósito, em na mesma direção da vontade soberana de Deus, amém? E nessa manhã, hermanos, tenho uma pequena meditação a los hermanos. Penso eu que não será assim uma prédica tão larga assim de bastante tempo, pero o que sabe de isso é o Espírito Santo, não eu, amém? Então, vamos ver o que tem o Senhor para nós outros. Uma das grandes dificuldades, se é que podemos utilizar essa palavra dificultar, em se tratando de Deus, porque Deus não tem necessariamente dificuldades. Ele é Deus, Ele é soberano, criou todas as coisas. Amém? Essa palavra não cabe em seu vocabulário. Pero, para explicar humanamente, falando assim, para que você tenha um entendimento mais claro das coisas. Jesus enfrentou dificuldades quando esteve na terra, irmãos. Amém? Todo tipo de dificuldade, como humano, como ser humano. Ele vino em carne humana, viveu a experiência humana, derrou sua glória no cielo para viver nesse caparazón, nesse cascarão, verdade, corruptível, sucio, contaminado. Ele viveu as limitações do tempo e do espaço, amém? Sendo Deus, hermanos, imagine-se você, sendo soberano, criador de todas as coisas. A eternidade está em Ele, amém? Não há espaço onde Ele não pode estar. Diz a palavra que sua glória llena toda a terra, todos os espaços do universo, porque todo foi criado por Ele, amém? Pero Jesus decidiu hacerlo para a salvação da humanidade, de todo aquele que nele crê. A salvação está a todos, para todos, pero é alcançada solamente por aquele que crê no Senhor e obedece a sua palavra, amém? Que entrega seu coração a Ele, que abandona seus pecados, amém? Abandona seus pecados sem necessariamente deixar de ser pecador, amém? Isso é tremendo, a graça é algo que podemos falar toda a vida sobre a graça, verdade? Em que o pecador, ele pode abandonar seu pecado, ser alcançado por la graça do Senhor, sem necessariamente deixar de ser pecador. Ele seguirá sendo pecador. Amém? Pero esse pecado, em la cruz do Calvário, o Senhor derramou seu sangue, permitiu os latigazos, os golpes, toda a humilhação que viveu, para que essa graça nos alcançara. Por meio da fé, essa graça está sobre nós outros e somos salvos e restaurados, e por essa razão, tanto ódio de Satanás e seus demônios contra a humanidade, especificamente contra a igreja do Senhor. O ódio dele é este, saber que Deus nos ama, sendo nós outros pecadores. Diz a palavra em Romanos que sendo nós outros aún pecadores, ele entregou sua vida por nós outros, irmãos. E esse é o que mais enferma a cabeça do diabo e de todos os sequaces, amém? Seus seguidores. É isto, saber que nós outros diariamente pecamos em pensamento, em obras, em palavras, em intenções de nosso coração. Pero isto não impide, não detém o amor de Deus hacia nós outros. Diz a palavra que nem o pecado, nem a morte, nem o porvenir, absolutamente nada nos pode apartar do amor de Deus. Amém? Creia isto. Se alguém te ha dicho, se o mesmo inimigo ha soplado em tu ouído que tu eres um perdido, que não há solução para ti, que tu vida é uma desgraça e nunca vas a cambiar, nunca vai suceder algo bueno, creia-me,
a palavra diz o contrário de isto, amém? Deus ha dicho o contrário. Enviou Jesus no mundo para mostrar o contrário disso, e dessa enseñança, desta mentira que o inimigo põe nas mentes das pessoas, em dizer que por la condição de pecado, ou por la condição que vivem, Deus não os pode amar. Sí, o amor está para todos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A questão é, hermanos, hacer com que a gente creia isto. Amém? Que a gente entenda este mensaje de salvação, esse mensaje de graça. Não é fácil convencer a la gente. Há muitas situações que estão aí por delante. Não podemos, evidentemente, poner todo sobre a espalda do diabo, que o diabo é culpável, que o diabo é esse, que o diabo é aquele. Não. Sabemos e reconhecemos suas artimanhas, amém? Pero há uma parcela de culpa muito grande e muito forte no coração humano, amém? Acuerde-se que quem decidiu pecar foi o homem, isso foi, amém? Foi o ser humano que se inclinou hacia o pecado. Foi provocado, foi tentado, sim, é real. Pero a decisão de hacerlo estava en el hombre. La serpiente antigua allá en el huerto del Edén não obrigou a mulher nem o homem a comer do fruto proibido. Amém? Havia uma advertência, havia um conselho de Deus, uma advertência prévia a que não echara mano ao fruto. Amém? Pero a gente e o ser humano tinha essa inclinação à la desobediência. Amém? Glória a Deus. E decidiu por si mesmo. Ouvi dessa história que o diabo me tentou, é que o diabo me obrigou. Não, isso é mentira, amém? Te vai tentar sempre porque ele é tentador. Su mesmo nome já tem a ver esta conexão com a tentação. Evidentemente que sim. Pero uma coisa é ser tentado e outra coisa é dar lugar à tentação. Amém? Santiago nos habla muito claramente disto. Somos tentados por nossa concupiscência. Amém? O inimigo vendo concupiscência em nosso coração nos vai tentar aí nas debilidades que temos. Pero a decisão de cair, a decisão de hacerlo lo que Deus ha determinado que não lo hagamos, é nossa. Amém? Não é do diabo, não, hermanos. Não venga com essa história. É nossa a decisão. Pero não se preocupe que Deus te siga amando, amém? Sempre e quando te arrepientes de tu pecado, sempre e quando inclinas tu coração hacia Deus, amém? E o Senhor te restaura, o Senhor te perdona, amém? E o perdão vem, a restauração vem, e uma vida nova, Deus se apresenta a ti, amém? E tu tens um tempo novo, uma experiência real com Deus, amém? E que entrega seu coração a Jesus, se dá conta que o pecado já não tem mais poder de escravizá-lo. Amém? Se dá conta. A gente sem Deus não crê na possibilidade de ver-se livre de seus problemas, porque los vê muito grandes, muito poderosos, verdade? E o pecado é isso, irmãos. Aprisiona, escraviza o ser humano de maneira que lhe ciega o entendimento, lhe ciega a mente, lhe impide pensar e ter uma ideia melhor de sua condição. E resulta que a gente passa a crer que não tem como sair de aí. Amém? Está atrapado. Eu he hecho em algum momento trabalhos com pessoas drogaditas na calle, pessoas que estão vivendo na calle por o crack, por os vícios, por o pecado. E a gente diz, não, é difícil sair disso, já não consigo mais. ¿Ves? Mais allá da condição da dependência química, há uma dependência psicológica? Sim, porque a mente está atrapada no pecado, já o diabo encontrou e llenou todos os espaços daquele ser, de maneira que a pessoa se crê realmente aprisionada sem poder sair. Amém? Pero mais que todo, a esclavitud que mais aprisiona é a esclavitud espiritual, hermanos. Amém? A esclavitud química, dependência química, também através de químicos, em uma clínica de recuperação, digamos, clínica médica, verdade? A pessoa pode ver-se livre de aquela esclavitud, daquela dependência química. Amém? Pero há a dependência de alma, de sentimento, de emoções, verdade? Essa é um pouco mais difícil
verdade? Essa não é uma pastilha que vai solucionar. Há um que dão pastilhas para que a gente se acalme, verdade? Em uma crise por falta de droga ou por falta de alguma coisa que tenha escravizado seu corpo. Algum medicamento, dão choque, choques elétricos, acalma a gente, sim, por mientras, verdade? Por um momento, pero aquele problema aí está, não foi solucionado, não foi sanado, não lhe foi quitado a gente isto, aí está. Então, se a maior esclavitud é a espiritual, é verdade que sim, é a espiritual. Emocional e física, se pode buscar a maneira, pero quando se trata de lo espiritual, hermano, solamente los espirituales discernem as coisas espirituales. Não podemos tratar coisas espirituales, problemas espirituales, circunstâncias de efeito espiritual com coisas naturais, com pensamentos naturais, filosóficos, psicológicos, enfim, não podemos, hermano. Lo espiritual com lo espiritual, amém? Então, se nós outros vemos, hermanos, que muitas são as enfermidades do ser humano, uma e a mais grave é a enfermidade do pecado, amém? Essa é a mais grave, pero a enfermidade emocional, a enfermidade física. A palavra diz, hermanos, que quando Jesus esteve no mundo, ele sanava todo tipo de enfermidades e dolências. Quando diz enfermidades e dolências, pode parecer a você, estamos falando lo mesmo. Que é enfermidade? É dolência? Sim, também. Pero por que há essa diferenciação? Por que há essa forma distinta de falar com palavras tão semelhantes? Verdade? Porque há enfermidades e há dolências. Há enfermidades, hermanos, que têm a ver com nosso emocional, com a situação espiritual, verdade? E há dolências que têm a ver com nosso corpo, com debilidades físicas, orgânicas, de organismo que se debilita, verdade? Por alguma circunstância, o organismo se vai debilitando, verdade? Órgãos vão deixando de funcionar plenamente, enfim, dolências e enfermidades, palavras muito semelhantes, hermanos, pero que nos dá uma forma, uma possibilidade de pensar um pouco mais e entender que a Bíblia não está sendo repetitiva, amém? Em esses dois términos, há que são semelhantes entre si. E Jesus disse que predicava o evangelho do reino, verdade? Ensinava em las sinagogas e sanava toda enfermidade e dolência. Está em Mateus capítulo 9, amém? Então, tremendo esto, hermanos, tremendo esto, que verdadeiramente há situações que a gente não vê como sair, pero Jesus vino como a resposta a tu clamor, a resposta a tu dolor, amém? Ele já ha venido, já ha entregado sua vida, seu corpo a ser castigado na cruz do Calvário, amém? Para a sanidade de tus enfermidades emocionais, de tus enfermidades espirituais, de tus dolências e enfermidades físicas, orgânicas, amém? De tus dependências químicas ou dependências emocionais, de tus esclavitudes, já seja de remédios, de drogas, de relações enfermas, relações tóxicas, como se dizem hoje em dia em um linguagem muito moderno, verdade? Relações tóxicas, pessoas estão atrapadas em esses tipos de relações, de esclavitud emocional. Não importa a procedência desta enfermidade, não importa por onde haja venido essa enfermidade, não importa por onde ha venido essa esclavitud a tu vida, por onde te metiste, em que momento te sentiste atrapado, e no sentido de não poder sair de aí, sempre há uma possibilidade de liberação, eu quero dizer isso para você, amém? Sempre há uma possibilidade de livrar-se de toda a cadena, de todo o grilho, de toda esposa. Há pessoas que vivem esposadas, e eu sei que há brasileiros conectados escutando nesse momento, e vão pensar que o pastor está sendo um machista, verdade? Que o pastor está falando que as esposas aprisionam e escravizam os maridos. Não, esposa em espanhol é algema, amém? Eu sei que está aí brasileiro me escutando, amém?
Estás aprendendo uma palavra nova nesta manhã, amém? Esposa, quando um polícia vai prender um maleante, um ladrão, alguém que tem que ser arrestado por polícia, ele é esposado. O que é ser esposado? É ser algemado, ó? É isso aqui, ser algemado, amém? Ser levado em cadenas, aprisionado. Então, se muitas vezes as pessoas vivem esposadas, assim estão amarradas, manietadas de pés e manos, impossibilitadas, bem limitadas sua liberdade, amém? A causa das enfermidades, amém? Pero eu quero ler esse versículo, eu lhe he dicho aí de memória, pero bueno ler a Bíblia, porque eu sei que há pessoas que quando escutam este mensagem, não todas são cristianas, não todas conhecem a Bíblia, verdade? Não todas têm conhecimento bíblico e por alguma razão podem pensar que o pastor Pedro está falando coisas de sua cabeça, verdade? Pero não, lo tenho memorizado por muitas vezes hablado desse versículo, pero lo quero ler para que tu que vai escuchar nesse momento te des cuenta que lo que estou dizendo é bíblico e por ser bíblico é real e verdadeiro, amém? E tem um poder tremendo com solo que tu escuchas esses versículos que vou ler agora, amém? Ou a palavra que Deus vai falando através de minha boca, com solo que tu creias esta palavra, já algo grande pode suceder com tu vida. Disse que o Senhor Jesus recorria às cidades e aldeias, amém? Diz que ensinando em las sinagogas de eles, predicando o evangelho do reino e sanando toda enfermidade e toda dolência. Aleluia! Diga comigo nessa manhã, toda enfermidade e toda dolência podem parecer semelhantes e para nós outros hasta iguais, verdade? Pero o sentido, hermanos, e o alcance dessas duas palavras e da atividade de restauração e sanidade de Jesus direcionada às enfermidades e também às dolências, às dependências emocionais, espirituais e físicas, pero também as enfermidades de corpo humano. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor tinha compaixão da gente e sanava a gente de todos os problemas. Pero também disse a palavra que em sua cidade o Senhor não pudo fazer muitos milagros nesse lugar. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Ele ia a outras cidades, estuvo em meio a los gentiles, a los incrédulos, a los paganos, a los profanos, a los que mais tarde le iam dizer crucifícalo, a su mesmo pueblo, e sanava muita gente, muitos eram libertos de demônios, e os demônios eram os que enfermavam a la gente e levavam enfermedades a seus corpos. Pero em sua cidade, disse a palavra, que o Senhor não pudo fazer muitos milagros. Isso alguns poucos, pero não muitos. Foi com a intenção de seguir sanando, de seguir ensinando, de seguir restaurando as vidas, de seguir mostrando o poder do evangelho do reino. Amém? Esse evangelho que está sendo predicado para ti nessa manhã tem um poder intrínseco em si mesmo. A essência deste evangelho habla de sanidade, habla de restauração, habla de salvação, habla de uma vida nova, de um novo nascimento. Amém? Essa é a essência. E Jesus predicava a essência do evangelho do reino. Ele estava revelando o reino, estabelecendo um reino em palavras, em hechos, amém? Em atitudes, em milagres, em maravilhas e sinais, para mais tarde, quando a restauração de todas as coisas, ele verdadeiramente e definitivamente estabeleça seu reino. Já isso depois da tribulação, da batalha de Armagedon, de 1000 anos de governo do Senhor em la terra, já é outro assunto, pero ele vino para isto, irmãos, amém? A gente rechazou o evangelho do reino porque esse evangelho falava de um mensagem distinto do mensagem que a gente estava acostumada a escutar, do mensagem que a gente estava acostumada a aceitar. Amém? ¿Por qué la gente rechaza el evangelio de Dios, hermanos? ¿Por qué? Porque le agrada
um evangelho distorcionado e mentiroso que predicam lá fora. Amém? Distorcionam a palavra, lhe abrem portas de entendimento de algo que Deus não lhes ha dado, não lhes ha permitido. O Senhor nunca ha permitido que tergiversemos a palavra, que distorcionemos a palavra. Diz que ai daquele que añadir ou quitar algo da palavra desta profecia, diz em Apocalipse. Ai daquele que acrescentar um coma a esta palavra, irmãos. Amém? Imagine-se, e a gente por aí querendo reescrever a Bíblia, imagine-se você. E o Senhor, aquele de Roma, ha dicho a los quatro ventos, para quem quer escuchar, que a Bíblia é um livro obsoleto, um livro já antigo, suas enseñanças, sua doutrina já é passada, e o mundo se ha modernizado, muita coisa ha sucedido, e a Bíblia já não responde mais a los anseios de uma sociedade. Imagine-se você, irmãos. E o Senhor, aquele de Roma, que tu sabe de quem estou falando, disse que é necessário escrever um novo livro. Imagine-se você. Por aí, escutado há um par de dias, ayer mesmo, por aí, um pastor dizendo que temos que reescrever, que a Bíblia já não pode ser mais esse mensagem que escraviza. Imagine-se você, se a palavra vino para dar liberdade, e o Senhor esse disse que a Bíblia, que certos textos bíblicos esclavizam a gente, mantendo a gente esclavizada no pecado. Não é visto, nem oído herejia mais grande que esta, irmãos. E aí está a gente predicando o evangelho permissivo. Amém? Venga, e evidentemente o Senhor ha dito em sua palavra, venga tu que está cansado, cargado e oprimido, verdade? E escravizado por tu pecado, eu aliviaré tu carga. E o Senhor ha dicho, vai aliviar tu carga, venga como tu estás, pero não permaneça como estás. Todo aquele que se acerca à palavra, ao evangelho de reino, tarde ou temprano, fatalmente terá que cambiar, irmãos. Porque a palavra mesmo te vai levar a um cambio. Eu não posso dizer, venga tu, pecador, para a igreja e siga em tu pecado. Eu vou acomodar o texto para que tu te sientas bem na igreja. Não puedo, hermanos. Perdóname, pero não puedo. Verdade? Puede que uno consiga inimigos por causa de esto, que te vuelvan a nariz por outro lado, que te hagan cara feia, que te perdas a amistad por esto, que pessoas se vayan de tu igreja, ou que não queiram ir mais, ou que estavam pensando em ir, já não vou mais, porque esse pastor é um religioso, é muito estreito, é muito duro. Não, pero, hermanos, não podemos tergiversar, amém? Não podemos endulçar para que a gente se sinta bem, irmãos, não. Jesus era duro em sua palavra, em sua mensagem, e não andava adornando, e não andava ponendo bonita a palavra para que a gente, esse homem que lindo. Não, irmãos. E o mensagem é claro, e não podemos distorcionar para que a gente se sinta bem, amém, irmãos? Então, muitas vezes, a incredulidade está aí, em la ignorância e em la desinformação. A gente no tempo de Jesus rechazava o evangelho predicado por Jesus, aunque veia seus milagros e maravilhas, seus prodígios, que eram fruto da predicação. Amém? E o Senhor não fazia milagros por fazer. Ele predicava o evangelho, ensinava o evangelho do reino. E as señales e o poder manifestado era a causa da palavra predicada. Me está entendendo, irmãos? É através da palavra que o poder se manifesta. Amém? Não queiras tu, ver a manifestação de glória e de poder e de restauração de Deus em la vida de aqueles que tu conheces em tu mesma vida? Sim, é o poder da palavra, porque é a palavra que desata o poder. Amém? Então, se a gente quer ver señales, como disse o Senhor, querem ver señales, pero não creia na palavra. Amém? Então, se a incredulidade da gente, e às vezes nós outros líderes estamos aí, motivando a incredulidade, instigando que a gente permaneça, motivando que a gente siga em la incredulidade. E a incredulidade te vai dizer sempre que tu pecado pode seguir tranquilo em ele. Amém?
Não é necessário cambiar, não é necessário abandonar o pecado. A incredulidade te põe todo muito bonito, muito lindo e maravilhoso. Sigas como está. Não é necessário crer esse mensagem duro. Não é necessário crer a esse mensagem muito forte que predica essa gente. Não, 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 não. Amém? Isso é incredulidade. E muitas vezes essa incredulidade, nós outros la estamos alimentando no coração humano, irmãos. Com mensagens dizendo que a gente pode seguir como está. Então, para que vão a crer? Se sabem que podem seguir no pecado. Está entendendo, irmãos? Se eu começo a endulçar a palavra, se eu começo a tergiversar, distorcionar, acomodar versículos para que tu te sientas bem, tu não verás nunca a necessidade de crer a la verdade. Porque estarás sendo acostumbrado a aceitar a mentira. Te acomodas em la mentira, te sientes bem em meio a la mentira e não vê por quê. Por que necessidade vai cambiar tua vida? Por que será que vou abandonar o pecado se o predicador me disse que eu posso seguir em ele? Você me está entendendo, irmão? Então, se a gente no tempo de Jesus rechazava o evangelho porque estava acostumado à mentira, porque lhe agradava viver em la mentira te disse que tu pode seguir como está. Quando um predicador te disse siga como está, ele está dizendo, não tens que crer a esta palavra. Amém? Jesus te ama a si mesmo. Claro que ele ama a si mesmo. Pero entregou su hijo, Deus entregou su hijo em la cruz por causa desta mentira. Por causa deste pecado que tu crees que é normal e natural e vámonos. Não, 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 não. Sangue foi derramada, um corpo foi dilacerado. Amém? Golpes, humilhações e todo tipo de coisa. Jesus levou sobre si para que o ser humano conozca a verdade e seja liberto por ela. E conhecereis a verdade, e a verdade los hará livres. Como vou a pretender que a gente seja livre predicando eu a mentira? Oh, que é isso, irmão? Abrindo possibilidades a partir da palavra de que a gente pode seguir como está. Está entendendo? Então, como a gente vai crer a verdade para ser livre? Como a gente vai crer a verdade para ser sanada, liberada, transformada? Se eu estou endulçando a mensagem. Se eu estou suavizando a mensagem para que a gente se sienta bem e para que eu lhe caiga bem a gente, amém? Para que a gente me aplaude e me haga de mim um grande coisa, Não, irmãos, não podemos hacerlo, amém? A palavra é verdadeira, a palavra é real, e por mais que o ser humano, a lo largo da história da humanidade, haja querido reescrever a Bíblia, amém? Deus não lhe ha dado ao homem esta possibilidade, porque quem la escreveu foi Deus, amém? E ele foi e é verdadeiro em sua mensagem. Deus não vai cambiar sua mensagem para que eu me sienta bem em meu pecado, amém? Porque para que eu entenda que não necessito cambiar, não necessito ser transformado, porque alguém me disse que a Bíblia disse que permite Deus que eu siga assim. Não, 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 não. Ou que vamos reescrever a Bíblia, ou que vamos acomodar a mensagem para que tu sigas como está. Amém? Então, por que a incredulidade, irmãos? A incredulidade, e disso estamos falando nesta manhã, amém? Viene por X razones, e uma de ellas é por la dureza del coração humano, amém? O coração humano se ha endurecido hacia Deus, amém? Se ha endurecido enquanto às coisas de Deus, enquanto à vontade de Deus, enquanto ao propósito soberano de Deus à humanidade. O coração humano se ha endurecido, irmãos, amém? E porque se ha endurecido, rechaza a mensagem do Evangelho e todo o que tem a ver com Deus, rechaza. Amém? Dureza de coração. A outra causa, a cegueira espiritual. Disse que o inimigo, diga-se Satanás, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos
para que não les resplandeça a luz do evangelho de Cristo, hermanos. O inimigo ciega as mentes, ciega o coração humano, e por aí também vem a incredulidade. É um momento que habla de cegueira espiritual, habla da impossibilidade de ver. Isso é cegueira. Da cegueira, enfermidade física, é a impossibilidade de ver. Perdeu a possibilidade de ver. Amém? Glória a Deus. Digamos que espiritualmente falando, o ser humano nasce cego espiritual, cego totalmente. Aí vem a luz do evangelho de Cristo, resplandece em sua vida e seus olhos espirituais se abrem e passa a ver o mundo de outra maneira, passa a ver a Deus e passa a entender as coisas de Deus e saber que Jesus é o Senhor de todas as coisas, de todo o universo, o Senhor de nossas vidas, Salvador de nossas almas, amém? Ele passa a ver, amém? Pero diz a palavra que o príncipe deste mundo, diga-se o inimigo de nossas almas, cegou o entendimento, cegou os olhos espirituais que deviam ser abertos pelos isso ciegos, para que o evangelho de Cristo não les resplandeça, não les dê a visão clara de Deus para suas vidas. É isso. Então, primeiro, por la dureza de coração, por la cegueira espiritual, e a cegueira espiritual não é uma cegueira que te impede ver necessariamente todo lo espiritual. Diga-se, hermanos, entenda isto. O inimigo ciega o entendimento de los incrédulos para que não veja e para que não les resplandeça o evangelho de Cristo, pero para que pueda ver outras coisas espirituais que não são necessariamente de Deus. Amém? Então, se a gente não tem visão clara para as coisas de Deus, pero tem visão para a brujeria, para o satanismo, para o ocultismo, para a idolatria, para os imágenes, para todo lo que seja de ocultismo, todo lo que seja de las tinieblas. Aunque tiniebla habla de oscuridade, a visão está bem aberta em meio a las tinieblas. E a gente anda, aunque como ciega, pero palpando e desfrutando e tendo experiência com a oscuridade. Amém? Glória a Deus. Não tem necessariamente visão para as coisas de Deus, pero em la oscuridade, desfrutam de coisas, vivem coisas e são aprisionados por esses seres malignos de las tinieblas. Amém? Então, se a gente muitas vezes se enferma e vai ao médico, e vai aqui, e vai allá, e vai ao bruxo, e vai ao rezador, e vai àquele que pratica algumas coisas estranhas, ocultas, verdade? E é que hace pactos com Satanás e seus demônios, é que ofrenda coisas a espíritos malignos, é o que hace promessas ao pé de um santo, é que prende candela aí por um santo qualquer. Ou seja, andam buscando aí uma cegueira espiritual tremenda, pensando que estão vendo a possibilidade de sair de seu problema, pero andam a ciegas. Amém? Por quê? Porque o inimigo cegou o entendimento desta gente, hermanos. Não pode ver a luz do evangelho de Cristo, traindo salvação, traindo sanidade, traindo restauração, trazendo uma vida nova. Amém? Outra razão porque vem a incredulidade, por la ignorância e desinformação. Amém? Oséias disse que por falta de entendimento, o povo perece. Amém? Por falta de entendimento, não que o entendimento não esteja à disposição, aqui está. Amém? Por causa de ensinamento, por causa de um evangelho claro, cristalino, verdadeiro e puro, incontaminável, como é a palavra e como deve ser predicada a palavra, a gente vive uma ignorância. Amém? Por falta de informação, diga-se, por desinformação. Amém? Muitas vezes se vê um evangelho predicado em umas igrejas que distorciona, que engana, que mente, que pondera, que permite. Amém? Permissivo. E o evangelho não deve ser permissivo. Amém? Glória a Deus. Então, por a ignorância e desinformação, e também, por último, aunque há outras causas também, pero vamos a quedar nessas aqui, por o prazer e o gosto por o pecado. Aleluia.
La gente le agrada estar en el pecado. Creer a la palabra, amém? Caminhar por la palabra significa dizer abandonar o pecado. Já começa por aí, irmãos. Por isso que esse evangelho que você disse aí, venga como está e permaneça como está, é mentiroso. Venga como está. Venga adúltero, homossexual, lesbiano, pecador, drogadito, viciado, enlouquecer, com todo o teu pecado, com toda a tua maldição, com toda a tua vida desordenada, venga de la maneira que estás, sucio, contaminado, não importa como tu estés, venga a los pés do Senhor, venga para la casa do Senhor, venga como estás, pero sepa de antemano que o Senhor te está atraindo hacia Ele para que tu não permaneças como está. Simples, irmão. Todo aquele que queira permanecer em el pecado, Deus não está em ele. Está escravo do pecado. Decide permanecer esclavizado. E esta é também uma das causas da incredulidade. O placer por o pecado, o gosto de permanecer na condição que está. Então, quando o evangelho lhe alcança, lhe toca o coração, vê realmente que o evangelho é poderoso, que Deus faz coisas maravilhosas, pero também a pessoa é desafiada a abandonar a mala vida que está levando. Amém? Esto como que não. Toque em todo lo mío, menos em mis gustos e em mi placer. Amém? Quite todo lo que tu quieras quitar de mim, pero não o gusto por el guaro, por la droga, por el sexo desenfrenado. Amém? Por la desobediência, por el pecado, enfim. Então, hermanos, como vai seguir creyendo no Senhor se tu tienes o gosto por el pecado, por las coisas deste mundo? A Bíblia diz que todo aquele que quer ser-se amigo del mundo se vuelve inimigo de Deus, hermanos. É algo automático. Se tu caminas para a igreja, tu caminas com Deus, se tu has aceitado Jesus como tu Senhor e Salvador, não te estou dizendo que tu tens que cambiar de la noite a la mañana. Amém? O único que tuvo poder para cambiar água em vinho, em um abrir e cerrar de olhos, foi Jesus. Amém? Pero esse milagro, hermano, ele está exigindo de você que de la noite a la mañana, em um simples instante, tu vida seja totalmente transformada. Não, Deus sabe que nas debilidades humanas, que por la incredulidade, por la dureza de coração, por la cegueira espiritual, por la ignorância e desinformação, nos vai custar a conversão. Amém? Nos vai custar el abandonar o pecado, el abandonar as práticas que desagradam a Deus. Ele lo sabe e nos dará tempo, irmãos. Enviará sua palavra dia e noite para que esta palavra nos vá lavando, limpiando, cambiando, transformando nossa vida. É um processo. A alguns esse processo é mais rápido, a outros dilata certo tempo. Para alguns, rapidamente entendem a mensagem e se posicionam no sentido de que Deus quer hacer em suas vidas. Para outros, les cuesta entender. A mente está tão atrapada, há tanto pecado, há tanta prisão espiritual e emocional, que o evangelho lhe cuesta entender. Pero tarde ou temprano, Deus vai fazer sua obra. O passado domingo falávamos na igreja do rio de Deus. Amém? É como aquelas águas que estão correndo no rio e há pedras, há troncos botados no caminho, há basuras, há coisas aí, jantas viejas, objetos que a gente arroja, lança em los rios, e a água está passando, está golpeando aquele, está debilitando a resistência daquele, e tarde ou temprano, isso se vai desprender das orilhas do rio e será levado. Amém? Deus nos dá um tempo, irmão, Ele sabe de nossa dificuldade, da dificuldade que temos de posicionar-nos na presença de Ele em santidade e em pureza, como Ele demanda de nós outros. Amém? Então, se venga como estás, pero sepa, téngalo por seguro que Deus todo lo vai fazer para que tu cambies. Então, se não sou eu, predicador da palavra, que te vou dizer, siga como estás. Imagine-se você que arrogância de minha parte, se te digo a verdade, siga em tu vício, tranquilo, Jesus te ama, siga com tu vício, siga com tu pecado,
Sempre e quando sigas congregando, tranquilo, siga como estás. Não, não, hermanos. Tem que haver uma luta dentro de você, e essa luta está aí. E o apóstolo Paulo dizia que havia uma guerra interna, carne peleando contra o espírito contra a carne, dos seres antagônicos entre si dentro de nós outros, peleando por la soberania, por el governo de nossa mente e de nossos corpos. Carne e espírito. A quem vas alimentar mais? É o que tu alimenta mais, é o que será mais forte, é o que te pode debilitar e destruir. Amém? Então, hermanos, o prazer por el pecado, isso também é uma consequência que leva a pessoa à incredulidade. Amém? E a incredulidade impide, hermanos, e dificulta que Deus haga o que está determinado a ser com tu vida. Amém? Há sanidades, há liberações, há transformações de vida que Deus tem para ti. Mas também há áreas que tu tens que abandonar. Há coisas que tu tens que deixar a um lado. Amém? E a incredulidade te disse que tu podes seguir como está. A incredulidade te disse, não tens que crer em isso. Amém? Glória a Deus. Dureza de coração, cegueira espiritual, ignorância e desinformação, é o prazer por las coisas do mundo, por el pecado. Amém? A gente no tempo de Jesus rechazava sua mensagem porque queriam seguir no pecado. Amém? A gente hoje, muitos rechazam o evangelho porque querem seguir no pecado. Por que essas ideologias modernas, verdade, que estão aí no mundo, rechazam o evangelho? Por aí andam perseguindo cristianos, matando cristianos e pastores, destruindo famílias pastorais, perseguindo os cristianos em todo o mundo, queimando igrejas. Assim não fazem. Por quê, irmãos? Porque há poder nesta palavra para transformar. E eles sabem do poder que tem essa palavra. Amém? Não rechazam a ti como predicador, rechazam a mensagem que sai de tua boca. Amém? O problema da gente não é contra ti, é contra o Deus desta palavra. Amém? Glória a Deus. Deus dizia a Moisés, Moisés, tranquilo, não te perseguem a ti, não te apedreiam a ti, não é a ti que te querem matar e destruir. Amém? És a mim. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, disse a palavra, e isto é claro que Jesus disse, e Jesus passou por essa experiência, em que em sua cidade não pudo fazer muitos milagros, por la dureza del coração de ellos. Amém? Incredulidade. Amém, igreja? Pela Bíblia disse, em uma grande batalha que enfrentou Josafá em 2 Crônicas 20:20, creei em Jeová, vuestro Deus, amém? Estareis seguros. Creer em Jeová, vuestro Deus, estareis seguros. Creia primeiramente ao Senhor, creia em sua palavra, creia em seu propósito, creia em la vontade de Ele para tu vida. Amém? E disse, creia a seus profetas e sereis prosperados. Amém? Glória a Deus. Que tu puedas creer ao profeta que te está falando nesta manhã, porque não hablo de mim mesmo, hablo da palavra de Deus. E la determinação de antemano é esta, creer em Jeová, creer em el Senhor e estareis seguros. De maneira que quando o mensagem do profeta que vem de parte de Deus alcance tu coração, tu podes encontrar seguridade nessa palavra, seguridade em Deus e prosperar em todos tus caminhos. E quando hablo de prosperar, estou falando de um câmbio e uma transformação em todas as áreas de tu vida. Não estou falando de prosperidade econômica, amém? Estou falando de todo aquilo que ha sido escassez em tu vida, agora vuelve a prosperar, a crescer, a multiplicar-se, amém? A palavra prosperidade habla de muitas coisas, hermanos. Há quizá debilidades em tu corpo, escassez de um equilíbrio emocional em tu mente, a palavra te hace prosperar, abre tu mente para o entendimento da palavra e dê o propósito de Deus em tu vida, amém? Glória a Deus. Quizá tu gasta
não sei quantos de dólares, ou cruzeiros, ou reais, ou colones, não sei o dinheiro que tu gasta em farmácia, em medicina, em clínica médica, em consultas, em citas médicas, e tu crês a palavra do Senhor, e o Senhor te sana, te restaura, te quita a enfermidade, e já não tens mais que gastar com medicina. Está entendendo? Isso é prosperar também, irmãos. Amém? Glória a Deus. É prosperar. Então, eu quero dizer-te nessa manhã, e quero ler uma palavra que o profeta Isaías, mais de 600 anos antes do mesmo nascimento de Jesus, esse homem escreveu isto, por revelação de Deus, por supuesto. Disse Isaías 53, quem ha creído a nosso anúncio? Oh, começa com essa pergunta, irmãos. Quem ha creído a nosso anúncio? Quem ha creído ao Evangelho? Quem ha creído à palavra? Amém? E o que não ha creído tem um problema de incredulidade, porque incredulidade é não crer. Simples, simples de entender, irmãos. Se eu tenho dificuldade em entender algo, eu me volvo incrédulo em aquele, não lo creio, simplesmente. Amém? Então, se a pergunta é, quem ha creído a nosso anúncio? Tu estás crendo a palavra nessa manhã? Tu estás crendo ao mensagem nesta manhã que vem de parte de Deus, que vem do coração de Deus para tu vida? Qual é a situação que tu estás enfrentando? Qual é o problema que tu tienes? É emocional a enfermidade que tienes? É psicológica a enfermidade que tienes? É física a enfermidade que tienes? Que importa a procedência? Que importa a origem de tua enfermidade? Por onde vino? Onde está atacando? Em onde te está afetando? Sempre quando tu creas a palavra, essa palavra tem um poder tremendo de restauração, de sanidade e de liberação. Creia a palavra nesta manhã, igreja. Pode escutar um amém deste povo? Quem ha creído a nosso anúncio? O profeta Isaías, centenares de anos antes, fazia essa pergunta, irmãos. E sobre quem se ha manifestado o braço de Jeová? Aleluia, irmãos. Sobre quem se ha manifestado o braço de Jeová? Quem é o braço de Jeová? Amém? Quem é esse braço que se estendeu desde o cielo para alcançar a humanidade, brindar-lhe salvação, brindar-lhe o perdão de seus pecados e restauração de sua vida? Esse braço se chama Jesucristo. Amém? Esse braço que se estendeu desde o cielo, vino em forma de palavra, o Logos de Deus se hizo carne, se estendeu. Lo que era uma palavra hablada allá no tempo de huerto, agora é uma palavra escrita em tábuas de pedra, agora escrita no coração do ser humano e personificada em o ser humano chamado Jesucristo, quando estuve na terra, irmãos. Diz que o verbo se hizo carne. Aleluia! O verbo se hizo carne. Você me está entendendo, irmãos? Glória a Deus, irmão. O verbo, o Logos de Deus, a palavra de Deus, se meteu nesse corpo corruptível, sujeito a enfermidade, sem nunca se enfermar. Ele, aleluia, nunca se enfermou. O braço de Deus se ha manifestado, disse, subirá qual renovo delante de ele. Aleluia! E como raiz de terra seca, não há parecer em ele, nem hermosura, le veremos, mas sim atrativo, disse, para que lhe deseemos. Claro que não havia nenhum atrativo em Jesus. Amém? Humanamente hablando, vamos dizer assim, irmãos. Humanamente hablando, Jesus não era como Saúl. Saúl diz que era um homem guapo, lindo, hermoso. De los ombros para arriba não havia nada parecido com Saúl. Quando escolheram, quando eligieron ele para ser rei, por aparência, porque era guapo, hermoso, diz, esse é nosso rei. Verdade? Absalão, hijo de Davi, que se levantou contra seu padre, que se reunia nas madrugadas para distorcionar as mentes e captar os corações e escravizá-los a seu propósito personal.
Diz que era um homem hermosíssimo, lindo, bonito, demasiado bonito, disse a palavra, irmãos. E por la aparência, a gente, esse é de Deus, é bonito, é guapo. Tem boa aparência, habla bonito, suave, tranquilo. Amém? E o diabo, irmão, todavia sigue manifestando-se como um anjo de luz, sendo um anjo de tinieblas, de oscuridade, de pecado. Se tem que disfarçar-se para que tu lhe aceites, ele lo vai fazer. Amém? Então, se Jesus, quando viene, não tem uma aparência como que dizendo, nós outros nos agradamos de tua aparência. Amém? Nos agrada a tua aparência. Não, Jesus não vem com aparência muito bonita, não, irmãos. Amém? E muitas vezes a gente mira o evangelho desta maneira. O evangelho de salvação, muitas vezes, les chega ao coração da gente como um mensagem muito duro, muito ríspido, muito golpeador, sabe? Um mensagem que afrenta demasiado. Não, rechazamos isso, não me hables isto. E assim disse o pecador incrédulo que quer permanecer em seu pecado. Ele disse, não, tu mensagem não me sirve. Não é o que dizem? Tu mensagem é muito feio, tu mensagem é muito duro. Eu quero permanecer em minhas liberdades, como que essas liberdades são verdadeiramente liberdade? Não, são liberdades que escravizam. A verdadeira liberdade está nesse livro, me está entendendo nessa manhã, irmãos? Aunque o mensagem te suene duro, aunque o mensagem te diga e que te desnude em tu pecado, esse é o mensagem verdadeiro que te pode dar liberdade. Então se diz que Jesus não viene com uma boa aparência, aleluia. Diz que não havia aparecer em ele nem hermosura. Amém? A gente e lo vieram quando ele chegou ao mundo sem atrativo. Não lhe seguiam a ele a multitud por o lindo que era, ou porque lhes agradava a mensagem. Não, era por as señales que veiam, era pelo pão que multiplicava, é por o poder de milagro, de sanidade e liberação que ele fazia aos endemoniados. Por isso, llenava as multitudes em seus discursos. Amém? Le perseguiam, lhe apremiavam, lhe apretavam. Amém? Por essa razão, não é porque aceitavam a mensagem. Aceitavam, irmãos, o poder do mensagem de restauração, de sanidade e de liberação, pero não o poder de convencimento, de câmbio e transformação. Aleluia! Me está entendendo nessa manhã, irmãos? A gente aceita que tu ores por ela e te buscam para que tu ores, porque sabem que a oração de um justo tem poder, é eficiente. A oração de um justo sabe que a oração de poder pode cambiar, pode quitar uma enfermidade, pode livrar a pessoa de um problema muito grave, muito forte que está enfrentando, pero hasta aí chegou. Hasta aí aceitamos que essa oração, que este mensagem, que esta palavra que tu me estás dizendo me queira cambiar, isto não. Não é assim? A gente vai para a igreja buscando a señal, buscando a restauração, buscando a transformação imediata de um problema que está enfrentando. Pero a transformação a mediano e largo prazo, isso não. Abandonar o pecado, não. Aí encontram predicadores que dizem, siga como está, que Jesus te ama a si mesmo. Aí estamos tranquilos. Amém? Disse a palavra, irmão, claramente, despreciado e desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado em quebranto, e como que escondimos de ele o rostro, foi menospreciado e não lo estimamos. Como que escondimos de ele o rostro, a gente escondeu o rosto aos argumentos de Jesus, aunque ele foi como oveja muda ao matadeiro, ele não se defendeu, ele não tratou de justificar-se, não, ele simplesmente aceitou o trato, aceitou os golpes, aceitou as humilhações, porque sabia hacia onde ia. Sabia que era necessário ir para onde ele estava sendo levado, que era a cruz do Calvário, amém? Pero a gente, em sua mensagem, havia um poder tremendo de transformação, e a gente fazia assim, escondiam dele o rosto, não nos hable,
não nos diga nada, déjanos con nuestro pecado. Nos gusta estar en la condición que está. Lo que queremos de ti é apenas a sanidade, a restauração. Lo que queremos de ti é apenas a solução imediata de nosso problema, pero queremos seguir em lo que estamos. Aleluia! E não é assim, hermanos, não é. Amém? Se em tua igreja te disse que é assim, sai daí. É Babilônia. Amém? É casa de perdição. É Babilônia, confusão. Se te disse que siga como está, que Jesus te ama, absorve e recebe apenas a sanidade, o problema resuelto que tu estás enfrentando, pero sigue em tu pecado, sai de aí, porque estás comprometendo tu salvação, se es que la tienes. Glória a Deus. Dice, hermanos, que Ele certamente levou em Ele nuestras enfermedades. Levou Ele nuestras enfermedades e sufrió nuestros dolores. Aleluia! Ele las sufrió por você e por mim, hermanos. ¿Me está entendendo? Ele se las llevou sobre su cuerpo. Dice, e nós outros le tuvimos por azotado, por herido de Deus e abatido. Isso foi. Mas ele herido foi. Por que foi herido? Será que havia pecado nele? Será que havia desobediência nele? Não. Diz, herido foi por nossas rebeliões. Amém? Por nossas rebeliões foi o Senhor herido e clavado naquela cruz. Então, como vou a pretender, hermanos, crer em um evangelho que me disse que eu posso seguir em minhas heridas emocionais, que eu posso seguir em aquilo que me causa enfermidades, evidentemente consequência do pecado em minha vida? Me está entendendo? Há enfermidades que são a causa do pecado, hermanos. Você sabe, está muito claro isto. Não posso pretender crer em um evangelho deste tipo que me disse que eu posso seguir em meu pecado, em minha desobediência contra Deus, sabendo que isso me está enfermando física, emocional e espiritualmente. Não posso, hermanos. Diz que ele foi herido por nossas rebeliões. Nossas rebeliões causaram as heridas no corpo de Jesus. Como vou eu seguir nas rebeliões que estou llevando em minha vida? Molido por nossos pecados. O castigo de nossa paz foi sobre ele. Amém? A paz que tu tienes hoje era o castigo que Jesus recebeu em seu corpo. Amém? O castigo que ele recebeu se transfere em paz para você sempre quando tu lo aceitas. Amém? Glória a Deus. O castigo de nossa paz. Aleluia. Estava sobre ele, hermano. Foi sobre ele. E por sua llaga fuimos nós outros curados. Amém? Por suas llagas fuimos nós outros curados. Queres ser curado? Creia na palavra do Senhor, creia no mensagem de salvação, creia no evangelho de reino, creia no Senhor Jeová, creia no Senhor Deus, estareis seguros, creia a seus profetas e sereis prosperados, diz o Senhor nesta manhã. Aleluia. Ojalá tu creias a la palavra, não la creias apenas para ser livre de tu problema, creia para que tua alma seja livre do pecado e encontres em ele salvação e vida eterna. Todos nós outros nos descarriamos como ovelhas, cada qual se apartou por seu caminho, mas Jeová cargou em ele o pecado de todos nós outros. Aleluia, entenda isto. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, cargou sobre Jesus mi pecado e tu pecado. Como vamos nós outros seguir em o pecado? Como vamos nós outros seguir crendo em um mensagem que me disse, siga em tu pecado que não passa nada? Sí, passa e muito. Me está entendendo, irmãos? O Padre chegou ao ponto de que para salvar-nos, para libertar-nos da esclavitud do pecado, cargou sobre seu Filho nosso pecado. A consequência de nosso pecado estava sobre ele. Disse, Jeová cargou em ele o pecado de todos nós outros. Amém?
Angustiado ele e afligido, não abriu sua boca, como cordeiro foi levado ao matadeiro, e como oveja delante de seus trasquiladores, emudeció e não abriu sua boca. Pudo haver dito um monte de coisa para Pilatos, para a gente que ele queria crucificar, pero ele sabia lo que iba. Hubiese o Senhor convencido a la gente de liberá-lo, porque podia o Senhor dizer, pero eu, por que querem liberar a Barrabás, que é um ladrão, é um assassino, é um condenado por la justiça? Lo querem liberar a ele e aprisionar-me a mim, crucificar-me a mim, que não tenho pecado e nada vocês encontraram em mim, contra vocês e contra as leis de vocês? Me está entendendo? Jesus pudo haver argumentado a seu favor, irmãos. Tinha ele argumentos mais que suficientes para convencer Pilatos, os judios, os escribas, os sacerdotes e toda aquela multitud. Ao abrir sua boca, poder de convencimento não lhe faltaria a Jesus para ser liberado do castigo da cruz. Pero ele, emudeceu. Aleluia, mano. Glória a Deus. Glória a Deus por o silêncio de Jesus. Amém? Glória a Deus por o silêncio de Ele. Hoje dia, quando o Senhor silencia, devemos nós outros quedar preocupados, verdade? Já quando Ele deixa de falar, devemos nos preocupar. Mas nesse momento, foi necessário o silêncio, me está entendendo? Ele silenciou, podendo argumentar, podendo convencê-los a liberá-lo e crucificar o maleante chamado Barrabás, ele emudeceu como oveja sendo levada ao matadeiro. Aleluia! Não abriu sua boca. Por cárcel e por juízo foi quitado. E sua generação, quem la contará? Porque foi cortado de la tierra de los viventes. E por la rebelión de mi pueblo foi herido. Disse, e dispuso com os impíos su sepultura, mas com os ricos foi em sua morte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aleluia! Com todo isso, Jeová quiso quebrantar-lo, sujetando-lhe a padecimento, quando haja posto sua vida em expiação por el pecado, e já lo hecho, sépalo nessa manhã, né? Disse, verá linaje, vivirá por largos dias, e a vontade de Jeová será em sua mano prosperada. A vontade do Senhor, Deus de toda glória, está sendo e ha sido, desde o momento da cruz do Calvário, prosperada a partir da predicação do Evangelho de Cristo. Amém? Esse Evangelho tem poder, e muito mais poder recebeu a partir do momento que Jesus obedientemente cumpriu o propósito do Padre. Aleluia! Hubiera sido, hermanos, um evangelho sem poder. Amém? Hubiese sido um evangelho, mensagem sem poder para transformar, sanar e liberar, se Jesus não houvesse ido à cruz. Pero ele foi à cruz. Amém? Ele cumpriu o que o profeta Isaías e tantos outros profetas haviam dito de ele. Amém? E no momento crucial de sua existência como humano na terra, sendo Deus, ele não se echou atrás. Ele disse, vou a lo que vou para liberar essa gente. Me estão apedreando, me estão perseguindo, estão blasfemando de mim. Não creia a minha mensagem, pero aún assim, vou a lo que vou. He venido para isto e não vou atrás. Amém? Lo que isso e lo que hace esse mensagem, hermanos, mais e mais e mais verdadeiro, real. Amém? Por isso que não cabe a possibilidade que a gente diga que temos que reescrever a Bíblia. Não, está todo aqui, irmãos, escrito, plasmado nesse livro. A vontade, o propósito de Deus está aqui, na palavra. Amém? Que podemos fazer para añadir, quitar, acrescentar, cambiar, transformar? Se todo está aqui, é real, irmãos. Esse evangelho tem poder sanador e restaurador, porque Cristo viveu toda esta palavra em si mesmo.
Ele era a palavra, o logo de Deus, e la vivió, hermano. Ele la vivió, la experimentou em seu corpo humano. Amém? E porque la vivió, hermanos, a palavra é real a nós outros, é real para nós outros. Não podemos pensar na possibilidade que a gente ande dizendo que a Bíblia é um livro obsoleto, que já passou de tempo, que a sociedade se ha modernizado e os valores todos são diferentes agora e a Bíblia já não responde. Não creia esse mensagem, não lo creia. Jesus cumpriu a cabalidade, todo o mensagem que está aqui. Todo que foi profetizado de ele, sobre ele, ele lo viveu. Amém? Lo que dá uma maior veracidade ao mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Hubiese Jesus se negado a ir à cruz, hubiese Jesus desobedecido em lo mais mínimo da palavra, aí sim, alguém podia dizer, não creia esse mensagem, se nem Cristo cumpriu. Pero ele cumpriu, amém, igreja, glória a Deus. Disse que verá linaje e viverá largos dias, e a voluntade de Jeová será em sua mano prosperada. Já está sendo prosperada a voluntade do Padre. Quando Jesus bem entrega sua vida na cruz do Calvário, começa a palavra a ser prosperada. O propósito e a vontade do Padre começa a ser prosperado. O Evangelho sai de uma comunidade, de uma cidade, já seja de Nazaré, já seja de Capernaum, amém? Já seja de Jerusalém, e invade o mundo, hermanos, invade o mundo, em todos os rincones do mundo. Esse Evangelho ha chegado, ha prosperado a vontade do Padre, aleluia. Disse, verá o fruto da aflição de sua alma. O Senhor já ha visto, está vendo todos os dias. Sua alma foi afligida, pero há frutos desta aflição. A nós não nos gusta passar por problemas, por circunstâncias, por aflições, pero não nos damos conta que por la aflição genera Deus frutos em nós outros. Às vezes frutos de arrependimento. Amém? Está entendendo? Glória a Deus. Verá el fruto de la aflição de sua alma e quedará satisfeito. Aleluia! Cada vez que uma alma recebe a Jesus como Senhor e Salvador, eu imagino a satisfação no coração do Padre e no coração do Hijo ao ver que o Espírito Santo logrou convencer uma alma de pecado, de justiça e de juízo. Imagine-se a alegria. Por essa razão disse a palavra que há fiesta no cielo quando um pecador se arrepende, hermanos. Claro que há fiesta, há gozo no coração do Padre, porque um fruto mais está nascendo nesse meio dessa podridumbre de pecado e de maldição da humanidade. Um fruto mais, e esse fruto nasceu e vino e tem raiz em la aflição por la que passou Jesus quando de seu passo por este mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Estás entendendo esse mensagem? Disse, quedará satisfeito. Por su conhecimento justificará mi siervo justo a muitos. Por o conhecimento de ele, por o conhecimento de sua palavra e de seu propósito, muitos serão justificados. E levará as iniquidades de eles. Portanto, eu lhe daré parte com os grandes, diz o Senhor, aleluia. E com os fuertes repartirá despojos, porquanto derramou sua vida hasta a muerte. Lo hizo. Derramou sua vida hasta a muerte e foi contado com os pecadores. Havendo ele levado o pecado de muitos e orado por los transgressores. Los transgressores, los desobedientes, sus trasquiladores, como hacían los pastores e los que trasquilavam as ovelhas, todos estavam ao pé de la cruz gritando, blasfemando de ele. Amém? Pero ele los perdonou em último suspiro de vida, em último aliento de vida. As últimas palavras de ele foi: Padre, perdona-los. Não sabem lo que hacen. Amém? Glória a Deus.
Quero deixar esse mensagem para ti nessa manhã. Se tu buscas sanidade a tuas enfermidades, já sejam enfermidades físicas, já sejam enfermidades que han debilitado tu corpo físico, tu organismo, em Jesus las encuentras a sanidade a elas, amém? Se há enfermidades em tu emocional, em tus sentimentos e emoção, em tu psicológico, amém? Se há esclavitud que tu estás aí aprisionado, encadenado em sentimentos, em emoções, em ideologias, em formas distorcionadas de pensamento, o Senhor quer brindar-te liberdade nessa manhã. Creia na palavra e a liberdade de Deus te vai alcançar. Se tu tens enfermidades espirituais, esclavitud espiritual, está atrapado em uma ideologia religiosa, um pensamento religioso. Me está entendendo, irmãos? E o Senhor te brinda libertar. E o Senhor te dá libertar porque na cruz do Calvário Ele conquistou essa liberdade para ti. E Ele claramente disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os hará livres. Queres ser livre nessa manhã? Se tu conheces a alguém de tua família, alguém de tuas amistades que tu sabes que necessita libertar, envia esse mensagem a esta pessoa. Eu sempre digo, meu irmão, minha irmã, comparte o vídeo. Não é para me deleite. Bom, me deleito em saber que a gente está sendo alcançada por a mensagem, evidentemente que sim. Mas não é para me orgulho, para pensar que eu sou grande coisa, que grande predicador. Não, é porque eu conheço o poder da mensagem. Amém, irmão? Eu sou fruto do poder deste mensagem. Não estou aqui porque sou bueno, porque sou lindo, porque sou grande sábio, não. Eu sou desses milhares e miles de frutos generados em la cruz del Calvário e alcançados por o poder desta palavra. Me está entendendo nessa manhã? Então, eu sei o poder desta palavra. Eu sei que se tu crees esse mensagem nessa manhã, a salvação te alcança, a graça de Deus te abraça. Amém? O amor de Deus estará presente em tu vida. Vai haver restauração em tu ser, sanidade em tu corpo, em tu físico, em tu alma. Ah, irmãos, tu vai conseguir e ver tempos e ter uma vida nova em Deus. Amém? Disse a palavra, irmãos, e o mesmo Deus de paz os santifique por completo. Santificação por completo, que o mesmo Deus de paz te santifique nessa manhã por completo, e todo o vosso espírito, toda prisão espiritual seja liberada nesta manhã, toda cadena espiritual que te escraviza em uma crença, em uma ideologia espiritual, em uma ideologia, em uma idolatria, no satanismo, no ocultismo, toda a prisão que vem das tinieblas, que ha aprisionado tu espírito em la oscuridade, em o pecado, disse o Senhor para ti, que o mesmo Deus de paz te santifique completamente em tu espírito, em tu alma também, aleluia. Enfermidade de almas, de emoção, tu psicológico afetado, quizá tu sofres de depressão, está com tu pensamento, com tu alma totalmente conturbado, totalmente perdido, fora da direção e do propósito de Deus. Quizá tu não estás vendo um horizonte delante de ti e todo o que vês é fracasso e destruição e bancarrota. Diz o Senhor para ti, se tua alma está aprisionada nessa manhã, o mesmo Deus de paz, aleluia, santifique tu espírito, pero também santifique tua alma, que tu seas livre nessa manhã de toda ansiedade, de todo espírito de medo, espírito de pânico, amém? De toda prisão psicológica, que seas livre nessa manhã de toda depressão, dessas vozes que hablam a tu mente. Quítate a vida, eres um perdido, não tens mais condição, já todo está mal, já não há como cambiar. Não le creia esse mensagem que o inimigo abra tu coração, e às vezes é o mundo mesmo, é o sistema e pessoas te hablam coisas negativas. Creia ao Senhor Jesus, encontrarás salvação em Ele. Eu mesmo, Deus de paz, o santifique
por completo, de forma plena. A palavra completa habla de plenitude. Amém, irmãos? Te santifique por completo, plenamente, tu espírito e alma e corpo. Aleluia, glória a Deus. Que tu corpo seja santificado por el Senhor. Toda enfermidade em tu corpo ora dar lugar à sanidade. Que o poder deste mensagem esteja penetrando lo mais profundo de tu espírito, de tu alma e de tu corpo. Como nas águas do rio que vão entrando, vão penetrando em o deserto e vão rompendo todo obstáculo, alcançando a parte mais seca, mais árida, aquela velocidade que vem das águas do rio, que entra, que invade todo a seu passo. Que o rio do Espírito esteja penetrando ao mais profundo de tu ser nesta manhã, e que todo aquilo que ha resistido ao mover de Deus, dá lugar à presença de Deus em tu vida. Eu mesmo, Deus de paz, os santifique, aleluia, por completo, plenamente, todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. Disse, seja guardado irrepreensível para a venida do Senhor Jesucristo. Fiel es el que os chama, el qual também lo hará. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra nessa manhã. Amém? Que o rio de vida te está visitando nesse tempo e vem traindo sanidade, vem traindo restauração e vem traindo transformação a tu vida. Basta que creia no Senhor, estarás seguro, pero creia também a los profetas de Deus, que predicam a sana doutrina, evidentemente, e serás prosperado, e serás santificado, por esse mesmo Deus, completa e plenamente em tu espírito, alma e corpo, e que serão guardados irrepreensíveis para a venida do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero orar por essas vidas que estão conectadas aqui. Isildinha, desde São Paulo, que Deus te bendiga nesta manhã. Ojalá que Deus te haja hablado em tu coração. Maria Trinidad Pérez Martínez, creio que está aí por Punta Arenas, por Isla de Tira ou Isla Venado. Em alguma isla está essa irmã. Deus te bendiga, Maria Trinidad. Andressa Correia, aí em São Paulo, Itapetininga, São Paulo, Brasil. Bendiciones, Andressa, a tu vida, a tu casa, a tu família, a toda tu descendência. Márcio Silva, homem de Deus, Deus te bendiga, varão de Deus, que a glória do Senhor te esteja visitando nessa manhã e tu encontres solução a tus problemas. Hilda Denia Delgado, aí desde Punta Arenas, penso eu que está em Punta Arenas, que a bendição te esteja visitando de Deus nesta manhã. Miguel Chaves, aqui de Carmona, grande amigo, homem de Deus, bendiciones a tu vida, glória a Deus por tu vida. Hermano Gustavo Cruz, pastor Gustavo Cruz, aí desde México, amém? Também a pastora Alejandra Ángela, aí desde México, sua esposa, amém? Que o Senhor bendiga essa serva de Deus e que ela encontre sanidade em Deus. A palavra hoje, desse tempo, o Senhor nos vem falando de sanidade, restauração, de transformação de corpo, de alma e de espírito, de alma e de corpo. Amém? Glória a Deus. Hermano Gustavo, que o Senhor te bendiga nessa manhã e todo esse povo de México. Glória a Deus. Senhor, ó Deus, oro por essas vidas nesta manhã. Muita gente está conectado, muitos não se han manifestado, mas estão escutando a mensagem nesta manhã. Que a palavra les haja alcançado suas vidas, que seus ouvidos hajam sido destapados. Senhor, tu nos falava a princípio de um pueblo que por la incredulidade não ha alcançado uma vida nova em Deus, seja por a dureza de coração, seja por a ignorância e desinformação, seja, Senhor, ó Deus, por la cegueira espiritual, amado Deus, já seja também porque se agradam permanecerem no pecado e na vida que estão levando. Não importa, Senhor, ó Deus, o nível de incredulidade que tenham,
Tu palavra é como esse rio que vai golpeando todo aquele que lhe resiste seu passo. Pero tarde ou temprano, essa resistência se vai e o rio sigue avançando em seu curso normal. O rio do Espírito sigue avançando, o rio do Espírito sigue limpando, sigue lavando, sigue purificando as almas, purificando os pensamentos, os corações, os corpos e os espíritos do ser humano. Reciba a sanidade nessa manhã, recibe a restauração de Deus nessa manhã. Tu que tens enfermidade em tu corpo, tu que tens órgãos de tu corpo afetados por alguma enfermidade, eu declaro que o rio de Deus, o rio de vida, a palavra de vida, o logos de Deus, leva onde tu estás sanidade e restauração a tu corpo. Em nome de Jesus, restauração e sanidade a tua alma, restauração e sanidade, aleluia, tu espírito, aleluia, e tu seas santificado por o mesmo Deus de glória e de poder, aleluia, glória a Deus por tu vida. Eu bendigo tu vida nessa manhã e uma vez mais te invito a que compartas esse vídeo, dele compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas que estão em tu muro não sabem o mensagem de poder que tu acabas de escutar, aleluia. Não podemos ser como os discípulos de Jesus em o tempo da igreja primitiva, hermanos, egoístas com o evangelho, possuidores de um evangelho com poder de transformação tremenda, pero permaneciam aí predicando a los judios em Jerusalém. Então, se Deus envia uma tribulação sobre eles e há uma dispersão, e diz a palavra que mientras iam, Deus confirmava a palavra com poder, com sinais e maravilhas. Quando tu envias a mensagem, já que tu não podes hoje sair de tu casa para evangelizar e falar a tua amiga, a tu familiar, envia a mensagem, aleluia, e a mensagem les vai chegar. Por isso eu digo, dele compartilhe nessa manhã, em tu muro, quizá tu tens 500 pessoas que são amigos, 200, 1000, 3000 pessoas, quizá um grupo de 10 pessoas, ou quizá uma só pessoa escute essa mensagem no muro de tu Face. Amém? Em tua rede social que tu queiras utilizá-la. Que só uma só pessoa escute essa mensagem e esse mensagem lhe transforme de por vida. Imagine-se que grande galardão o Senhor te vai dar por esta alma que está sendo alcançada por um simples toque de tu dedo em la pantalla de tu celular. Pá! Vou compartilhar essa mensagem e alguém será alcançado. Quizá em tua família, em tuas amistades, quizá pessoas que tu nem conozca em outra cidade, em outra nação, serão parte de tus frutos. Quando tu te presente delante do Senhor Jesus, no tribunal de Cristo, para a entrega de galardones a los santos, e o Senhor verá em tus manos frutos, almas que han sido alcançadas por la predicação do Evangelho, já seja que haja salido de tu boca, já seja por o simples compartilhar da mensagem no celular, para que outras pessoas recebam, amém? Também é uma forma de evangelização, a rede social nos dá essa possibilidade, amém? Quero bendecir tu vida e declarar sanidade e restauração a toda tu vida, amém? Próximo jueves, a hora, dentro de 2 dias, vamos estar, se Deus nos permite, uma vez mais aqui, todos os martes e jueves a las 9 da manhã, todas as terças e quintas-feiras em Brasil, ao meio-dia, hora brasileira, amém? Hora de Brasília, estamos conectados. Deus te bendiga, a las 9 horas Centroamérica, amém? Deus te bendiga, te guarde, te prospere, amém? Que o amor de Deus te envolva, te abrace, que a graça de nosso Jesus Todo-Poderoso seja presente em tu vida e que a comunhão do Espírito Santo, aleluia, esteja sobre ti, sobre os tuyos, sobre tu casa, nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Quero deixar uma canção aqui para que tu te sigas deleitando em o Senhor, amém? Orando e buscando seu rosto, quizá Deus te seguirá falando a partir desse mensagem, amém?